todos. É um prazer estar aqui no Rio, né, no meio da Copa do Mundo. E eu queria agradecer ao Marcelo, a Rio Negócio, a Prefeitura, pelo convite para estar aqui nesse evento, né, Rio Conference, que casa o espírito de Copa do Mundo, de alegria, de perspectivas positivas, né, com uma indústria que é extremamente inovadora, que cresce no país e que tem um significado muito grande. Bem, então eu sou o secretário de Políticas de Tecnologias da Informação no Ministério de Ciência e Tecnologia, né, e responsável por parte da política para o setor, né. E eu gostaria de colocar alguns pontos para contextualizar as discussões que nós teremos aqui hoje. E a pergunta que, inicialmente, eu coloco e que eu vou responder é a seguinte: por que o Brasil é atraente para o setor de tecnologias da informação e comunicação? Quer dizer, essa pergunta, naturalmente, nesse contexto aqui, pode ser feita também. Por que o Rio é atraente, né? Ambas as coisas eu vou tocar, né, na questão. Para responder essa pergunta, por que o Brasil é atraente, eu vejo 3 pontos importantes, né? Primeiro, mercado. Segundo, o arcabouço legal, a legislação. E terceiro, recursos humanos, tá? Então, esses 3 pontos eu vou detalhar um pouco mais. O Marcelo me deixou sem uns slides aqui, né? Disse que não podia, eu fiz uma colinha aqui, os números estão aqui do lado, e é bom vocês tomarem nota, porque depois ele vai perguntar pelos números naquele aparelhinho, tá? Então, tomem nota, porque são vários os números aí. Mas, enfim, o setor de tecnologias da informação e comunicação, ele é extremamente importante no país, por várias razões. Primeiro, porque ele representa hoje algo em torno de 5,5% do PIB, tá? Do Produto Interno Bruto Brasileiro. Segundo, porque ele é o vetor que leva a inovação aos demais setores da economia, ao governo e à sociedade. Então, se nós olharmos hoje, qualquer pessoa de qualquer classe social interage com sistemas digitais várias vezes por dia, né? Desde o Bolsa Família até as contas bancárias, as operações no supermercado, nos veículos, tudo tem tecnologia digital. Teve recentemente um ministro da Economia na Alemanha que disse o seguinte: a Alemanha hoje em dia não exporta automóveis de luxo, exporta software sobre 4 rodas. Ou seja, a inovação dos vários setores industriais vem do uso cada vez mais intenso e mais sofisticado das tecnologias digitais. E isso a gente percebe, né, quer dizer, companhias que produzem avião, cada vez mais produzem software. Companhias que produzem componentes químicos, cada vez mais produzem software. Se nós pensarmos de uma maneira um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que daqui a alguns anos vai ser difícil falar o setor de TI, porque tudo vai ser TI. Todas as indústrias vão ter um grande componente e vão desenvolver. A gente vê hoje os novos modelos de negócio, por exemplo, né, semana passada, até aqui no Rio, os táxis protestaram contra o Uber. Quer dizer, o Uber é uma empresa de transporte, mas que nada mais é do que uma grande ideia, né, que faz uso intenso de uma grande massa de dados para organizar e otimizar o deslocamento, fazendo uso dos veículos privados, né? Então, se nós olharmos para o futuro, TICs vai acabar virando parte dos próprios setores, né? Outro dia, curiosamente, eu olhando no Google, uma contagem das palavras, e estava à toa mesmo, eu pus a palavra computador. E o uso da palavra computador na imprensa, nas páginas da web, em tudo isso, ele tem decrescido. Ele tem decrescido justamente porque ele já faz parte do ambiente. E, provavelmente, cada vez mais isso vai ocorrer. Ele vai diluir. O que nós vamos ter são os serviços e as funções. Ou seja, os serviços baseados em tudo isso irão crescer. Então, voltando ao nosso ponto inicial.
Tem três fatores, ou três classes de fatores que tornam o Brasil extremamente atraente para as empresas de TICs, nacionais, internacionais, nacionais localizadas aqui. O Brasil não pode ser desconsiderado pelos números que eu vou mostrar aqui. Eu tenho alguns dados recentes aqui. Esses aqui são os dados que o Marcelo vai perguntar depois. Tá? Pois bem, se nós pensarmos em termos de mercado, tá? Em termos de investimentos em TICs, em 2013, o Brasil foi o 5º país global em termos de investimentos, com 162 bilhões de dólares. Apenas 1 bilhão atrás do Reino Unido. Então, por questão de 1 bilhão, ele estaria na 4ª posição. Tá? Os primeiros são Estados Unidos, Japão, China, Reino Unido e depois o Brasil. Então, é um mercado que, em hipótese nenhuma, pode ser deixado de lado por nenhuma empresa. Tá? Quando nós estamos falando de TICs, nós estamos falando do setor de TI mais o setor de telecomunicações. Nós temos alguém da Anatel aqui que provavelmente vai falar sobre o setor posteriormente. Mas, se nós focalizarmos no setor de tecnologia da informação, o Brasil ocupa o 7º lugar no ranking mundial, com 62 bilhões de dólares em 2013. Tá? E mais interessante, se nós falarmos, puxa, os países da América Latina estão crescendo, ótimo, eles estão crescendo, mas o Brasil representa 48% dos investimentos em toda a América Latina. E mais importante é o fator, o fator que mostra a evolução desse mercado. O crescimento do Brasil em 2013 no setor de tecnologias da informação foi de 15%, quando a média mundial foi de 4,8%. Então, o Brasil é grande e continua crescendo nesse setor. O México, por exemplo, o setor de TI, os investimentos na ordem de 22 bilhões de dólares e a Argentina, 9,5 bilhões de dólares. O Brasil, nós estamos falando em 61,6 bilhões de dólares. Tá? Então, esse é o mercado de TI. Sendo um pouco mais específico, o Brasil tem 70 milhões de computadores, 105 milhões de usuários da internet e um mercado que, como eu disse, cresce a 15% ao ano. Esse mercado brasileiro de TI representa 3% do mercado global. De novo, nenhuma indústria, nenhum investimento futuro pode desconsiderar o mercado brasileiro. O mercado de software, especificamente, o Brasil, software e serviço, o Brasil é o 8º mercado no mundo. As principais áreas de investimento são finanças, telecom, indústria e governo. São esses os principais investimentos. A previsão é que o Brasil cresça 12%, esse mercado de TI cresça 12% em 2014, comparado a uma média de 4,6% mundial. Ou seja, o mercado é muito grande no Brasil e tem muito por crescer. Por exemplo, se nós olharmos nos dispositivos, internet, por exemplo, falando primeiro em TI, especificamente internet, o Brasil é o 4º país no mundo em termos de usuários. China, Estados Unidos, Japão e depois o Brasil. A Índia tem um número um pouco maior do que o Brasil, mas aqui nós estamos considerando os países que têm uma penetração da tecnologia acima de 50%. Se nós considerarmos indistintamente, tem a China antes do Brasil. Smartphones, que, além de ser o acesso, permite o uso intenso de aplicações, de novos apps e dispositivos. 420 milhões na China, 117 milhões na Índia, 72 milhões de smartphones no Brasil. Uma penetração de 30% do mercado. Há muito que crescer ainda. Pois bem, então isso mostra o tamanho do mercado brasileiro e o quão pujante e atrativo ele é em termos de globais. Tá? A segunda característica, se nós olharmos por que torna o mercado brasileiro atrativo, é a questão da legislação. Aqui há vários empresários, todos eles querem ver uma legislação clara e estável. Tá? Então, eu vou mostrar alguns aspectos que a legislação brasileira, para o setor, ela tem sido estável e ela oferece alguns pontos que outros países ainda não oferecem.
Tá? A primeira lei, dispositivo na legislação que dá a estrutura para o setor é a Lei de Informática. Tá? A Lei de Informática, e o mais importante, a Lei de Informática ela começaria, a partir do final deste ano, a reduzir os incentivos. E o Congresso agora aprovou, 10 dias atrás, tá, a extensão dos benefícios da Lei de Informática por mais 10 anos. Ou seja, os benefícios hoje existentes, que são, assim, reduzindo, simplificando, 80% de redução no IPI para as empresas que produzem hardware no Brasil e 100% para as empresas que, além de produzirem hardware no Brasil, fazem o projeto no Brasil. Aí alguns de vocês podem se perguntar, mas olha, empresas de hardware são poucas. Mas se nós olharmos o mercado como um todo, há uma mistura vamos dizer, quase uma promiscuidade entre as empresas de software e hardware, a Google produzindo a Google Glass, a Microsoft com vários dispositivos, a Apple de hardware e de software com vários produtos. Então, todas elas vão, de uma maneira ou outra, misturando os dois setores. E que essa lei, no Brasil, oferece oportunidades para as empresas de software que começam a antever a produção de dispositivos, usarem de uma maneira interessante em termos de incentivos. Por que, por exemplo, o Brasil cresceu tanto em termos de smartphones e notebooks? Justamente por causa da Lei de Informática associada a uma outra legislação chamada Lei do Bem, que reduz o ICMS também. Então, o IPI é reduzido, o ICMS e PIS/COFINS são reduzidos para alguns dispositivos. Isso fez com que a curva de aquisição de computadores e de smartphones no Brasil crescesse tremendamente. Essa lei, então, agora foi prorrogada pelo Congresso por mais 10 anos, com o mesmo nível de incentivo que nós temos hoje em dia, o que resolve dois problemas. Mantém o equilíbrio entre a Zona Franca e o resto do país e oferece, por 10 anos, uma situação estável, prevista na lei, de incentivos que vai aumentar o número de investimentos e o número de empresas e de companhias investindo nesse setor. A segunda legislação, a Lei de Informática tem ela tem dois aspectos que são importantes. O primeiro é a manufatura, ou seja, produzir aqui de acordo com um mecanismo chamado processo produtivo básico, que diz o seguinte: se você vai ter os incentivos, você, empresa, vai ter os incentivos, a produção tem que seguir um conjunto de passos no país e deve seguir uma aquisição de componentes ou de partes no país especificados pelo processo produtivo básico para cada componente. Então, o computador tem os roteadores têm outro, os smartphones têm outro, os tablets têm outro. Então, isso estabelece. E o mais interessante é que, ao estabelecer esse processo produtivo básico, você pode criar mercados para as empresas, porque diz o seguinte: olha, memória tem que ser adquirido 20% no país. Com isso, você cria um mercado para os produtores de memória se instalarem aqui. Então, isso é uma política industrial que vai sendo construída em conjunto com o setor e afinada no sentido de aumentar a densidade tecnológica aqui. Então, o primeiro passo é a produção local, a manufatura. O segundo passo, mais inteligente, seria termos aqui projetos, termos aqui a engenharia dos produtos. Então, para se ter a engenharia dos produtos, dentro da Lei de Informática, existe um mecanismo chamado Portaria 950, que dá um certificado de tecnologia nacional para o hardware, e existe o certificado de tecnologia nacional para o software, que chama CERTIX. De posse desses dois certificados, as empresas podem ter vantagens nas licitações públicas. Isso e os preços podem ser até 25% superiores para aquelas empresas que têm esses certificados. Então, isso dá o arcabouço, ou seja, e o mais importante, isso é estável. Essa lei tem 20 anos e foi prorrogada por mais 10 anos.
coisa que o empresário mais gosta é da estabilidade na legislação. Então, isso é um fator extremamente positivo para o país. O segundo é que nós estamos construindo um arcabouço para uma sociedade digital. Então, nós precisamos de novas leis. O segundo ponto é a questão do Marco Civil. Mas eu só vou fazer, antes de falar sobre o Marco Civil, eu vou falar sobre mais uma legislação que também é importante, que chama-se PADIS. O Brasil, este ano, deve ter um déficit em termos de importação de eletrônica, de circuitos, chips, semicondutores, da ordem de 35 bilhões de dólares. Ou seja, o país, esse é um setor chave para o país, que ele precisa de diminuir o crescimento disso. Tá? Então, existe uma legislação chamada PADIS, que zera todos os impostos para as empresas que produzirem chips aqui ou que fizerem projetos de chips aqui. Então essas duas legislações acopladas, Lei de Informática e o PADIS, oferecem condições vantajosas para as empresas se instalarem aqui e explorarem um mercado, feito eu disse para vocês, é extremamente atraente. Terceiro ponto da legislação. Então, isso é a parte industrial, produção de software, produção de hardware. Terceiro ponto é, nós temos que preocupar com o uso. Cada vez mais, todo mundo interage com esses dispositivos. Né? Nós olharmos aqui, outro dia eu vi uma charge muito interessante no jornal americano, né, do Homo sapiens, que ele começa engateando, né, vai crescendo, aumentando, e ele esbarra no último, porque o último está olhando o celular. Né? Então, a evolução é o sujeito olhando o celular, que é a última. Pois bem, isso é, na verdade, o que ocorre hoje em dia. Cada momento, a gente interage com algum dispositivo, e isso cria novas condições. Já no intuito de organizar o arcabouço legal para isso, o governo fez um processo extremamente inovador, que foi o processo de construção do Marco Civil da Internet, que é uma legislação que visa garantir os direitos dos cidadãos brasileiros nesse ambiente digital e também um pouco e também mostrar quais são os deveres e as obrigações. Por que o projeto do Marco Civil é atraente e inovador? Porque ele foi construído através de uma série de consultas populares que tiveram participação na formulação. Então, durante um período, as consultas foram recebidas pela internet e isso foi a base da construção do Marco Civil. Ele ficou 2 anos no Congresso, depois, o ano passado, com a questão da revelação da espionagem do Snowden, ele teve uma aceleração no processo de votação e, em abril, no dia 24 de abril último, a presidente assinou o decreto, a lei, né, do Marco Civil da Internet. Ele tem aspectos extremamente importantes, foram difíceis de construir, mas, por exemplo, tem a neutralidade de rede, tem a proteção à privacidade, tem a definição da guarda de logs, tem a definição das responsabilidades sobre esses logs. Então, tem uma série de pontos que são muito importantes e que a população, nós, em geral, às vezes não pensamos na importância dessa legislação, porque nós assumimos que a internet sempre funciona assim, por exemplo, sem censura, sem discriminação de serviço, mas tudo isso não era garantido por lei. Agora é garantido por lei. Então, se nós compararmos com certas situações que ocorrem no leste europeu hoje em dia, ou entre a Europa e a Ásia, países que censuram conteúdo, que colocam ou tiram do ar serviços de redes sociais, nada disso pode ser feito aqui. Essas condições são garantidas por essa legislação. Então, de novo, as regras do jogo estão claramente estabelecidas no que se refere ao uso da internet. Então, nós temos Lei de Informática, Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores, PADIS, Marco Civil. O próximo passo da construção desse arco de legislações que vai ser a base da sociedade da informação, da sociedade digital, é a Lei de Proteção de Dados Pessoais.
ela está saindo do Ministério da Justiça e deve, então, entrar em discussão dentro do governo. Ela vai ser chave em tudo isso que nós vamos falar aqui, porque ela vai definir, por exemplo, se o Marco Civil foi difícil, toda a discussão, a manutenção da neutralidade, a lei da proteção dos dados pessoais vai trazer todos esses debates também, porque vai definir o direito dos cidadãos sobre seus dados. E se nós considerarmos que hoje, cada vez mais, as grandes corporações fazem seus modelos de negócio em cima dos dados dos cidadãos, nós vamos ver que vamos ter, então, um grande debate nacional para a formulação da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então, com isso, eu queria mostrar que, primeiro, nós temos um mercado atrativo. Segundo, nós temos legislações que ordenam esse ambiente e que dão ao empresário a tranquilidade para investir, porque ele sabe quais são as regras do jogo. Algumas boas para eles, outras nem tão boas, mas quais são as regras? Sabendo quais são as regras, isso torna muito mais fácil o investimento. E o terceiro ponto, para concluir, por que o Brasil é atraente? E aí, nesse caso, eu infelizmente, tenho que admitir que o Rio ainda é mais atraente. Infelizmente, eu sou de Belo Horizonte, tá? Só por isso. E queria morar aqui, né? Mas, enfim, o Rio é muito atraente, é a questão do capital humano. Tá? Tudo isso que nós estamos falando requer gente qualificada. E o Rio tem universidades, centros de pesquisa de qualidade excepcional. Mas eu gostaria de colocar alguns números para mostrar que o país é interessante desse ponto de vista do capital humano mais sofisticado, mais bem treinado. Saiu na revista Nature, da semana passada, um artigo comparando o ambiente de pesquisa e desenvolvimento no Brasil com o resto da América Latina. O Brasil representa, isso é uma revista de um prestígio científico tremendo e de uma semana atrás. Lá mostra o seguinte: o Brasil representa 2/3 de toda a produção científica da América Latina. Ou seja, 1/3 é o resto da América Latina, 2/3 são o Brasil. O Brasil representa, em termos de investimento em P&D, ele investe da ordem de 1,1% do PIB. Todo o resto da América Latina investe abaixo de 0,6%. Ou seja, há uma disposição, há uma ação concreta do governo para valorizar o desenvolvimento científico e tecnológico, que é a base de tudo isso que nós estamos falando. Quer dizer, a evolução, a inovação que vem para frente demanda, necessita, depende do desenvolvimento científico e tecnológico. No setor de tecnologias da informação, as empresas que são beneficiadas pela lei de informática, elas têm que investir em P&D pelo menos 4% do faturamento incentivado. Este ano passado, de 2013, o investimento em P&D das empresas que fazem uso da lei de informática foi 1,5 bilhão de reais. Ou seja, nós estamos vendo que nós temos um investimento, nós temos, em termos de engenharia da computação, 55 programas de pós-graduação. Se nós considerarmos a avaliação no ranking da CAPES, o programa 7 são os mais qualificados, que têm uma competitividade internacional, 2 deles estão no Rio, um em Belo Horizonte e o outro em São Paulo. Então, veja, nós temos investimentos em P&D, o governo tem um compromisso, e aí um compromisso da presidente, um compromisso do ministro Clélio Campolina, né, de aumentarmos os investimentos em P&D, e isso vem se mantendo estável ou crescendo um pouco. 1,1% do PIB é algo. Precisamos atingir mais, mas o Brasil, ainda assim, é superior, por exemplo, à Índia e equivale à China. Ou seja, nós temos as condições criadas. Há questões que precisam ser melhoradas? Certamente há questões que precisam ser melhoradas, mas o capital humano vem sendo formado. Eu vi que um dos temas dos debates que se seguirão aqui hoje é Big Data. Por exemplo, Big Data requer profissionais qualificados em conhecimentos quantitativos. Quer dizer, cada vez mais nós temos que ter
engenharia, nós temos que ter o que nos Estados Unidos é chamado de STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Nós temos que formar esse tipo de gente. E isso tem sido feito. Por exemplo, vocês já devem ter visto nos jornais, Ciências Sem Fronteiras. A presidente, por uma decisão pessoal dela, ao determinar que fossem enviados 100 mil alunos brasileiros ao exterior, alunos de pós-graduação e graduação, ela disse o seguinte: eu quero que esses 100 mil sejam da área de STEM. Não está dizendo que as outras áreas não são importantes, mas engenharias, matemática, física são prioridades para o desenvolvimento do país. Então, esse contexto, esse conjunto de fatores, mercado, legislação, capital humano, fazem do Brasil um local extremamente atraente para os investimentos na área, na indústria de TICs. E o Rio, por vários dos números e das questões mostradas pelo Marcelo aqui, é também muito atraente, e a prova disso é o número de laboratórios e de institutos de pesquisa que tem na COP, no Parque Tecnológico. Então, era esse o cenário que eu queria mostrar. Muito obrigado, Virgílio. Se você preferir, eu gostaria que você permanecesse. Eu queria convidar o Carlos Manuel Baigorre, desculpa. A gente até está brincando, Carlos Manuel Baigorre é um nome ítalo-argentino. Eu perguntei, você é argentino? Ele falou, sim, a minha família é argentina, então está feliz com o jogão de ontem, né? Não tão jogão, mas um bom resultado. Tá certo. Bom, o Carlos é o superintendente de competição da Anatel, e eu acho que a Anatel é o ente crucial, ou um dos entes cruciais nessa questão de tecnologia. Por favor, eu gostaria que você fizesse uma abertura falando um pouquinho sobre qual é a visão da Anatel e especialmente como é que você vê a competição no futuro. Muito obrigado, Marcelo. Bom, o setor de telecomunicações aqui no Brasil, há alguns anos já vem mostrando sua pujança e crescendo em taxas superiores à média da América Latina, à média internacional. Hoje a gente tem no Brasil, o mercado de telefonia móvel no Brasil é o quinto e sexto mercado mundial. A gente tem mais de 250, 260 milhões não de usuários, mas de equipamentos funcionando, utilizando tecnologia móvel, seja 3G, seja 2G, e agora, mais recentemente, o 4G. Seguindo na linha do que o Dr. Virgílio estava colocando, basicamente esse mercado de tecnologia, essa parte de TICs, de tecnologia da informação e da comunicação, elas são o grande motor da economia no futuro, porque à medida que vamos nos aproximando da sociedade da informação, da sociedade do conhecimento, esses setores começam a ter cada vez mais importância. E todo esse contexto de telecomunicação, de tecnologia, ele tem que ser suportado, em geral, por redes de comunicação. Essas redes, até pouco tempo atrás, eram, na sua maioria, redes de dados por meio de rede física, em geral, a rede telefônica, a rede de cobre, o DSL, e agora a gente já começa a evoluir para a rede de fibra ótica e as redes wireless, com 3G recentemente, mas agora com 4G. O 4G ele é o grande futuro do setor de telecomunicações. Hoje, no Brasil, a gente tem um crescimento do 3G em torno de... Eu acho que no primeiro trimestre desse ano, o 3G cresceu algo em torno de 16%, enquanto o 4G já cresceu quase 98%. Então, você tem o grande crescimento do setor de telecomunicações sendo puxado pelos acessos 4G. A gente agora já está no Brasil com aproximadamente 2 milhões de usuários de 4G, e a perspectiva é de que isso cresça bastante no curto prazo. Por quê? O 4G utilizado hoje no Brasil, ele é fundamentado em cima de uma radiofrequência, que é a radiofrequência de 2,5 GHz, e está previsto para agosto desse ano que a Anatel, junto com o Ministério das Comunicações, vai fazer o edital da faixa de 700 MHz, que é uma faixa muito melhor para fazer cobertura. Por exemplo, uma antena de 4G hoje, ela cobre uma área que é 10 vezes menor que a 4G dos 700 MHz. Então, você vai poder, com muito menos antenas e com muito menos investimentos, cobrir uma área maior. E qual o ponto de vista isso é importante para o desenvolvimento do mercado? Porque, conforme o Dr. Virgílio estava colocando, à medida que você começa a ter mais pessoas
com mais tecnologia, com redes com maior capacidade, e as pessoas começam a comprar equipamentos cada vez com maior potência, por exemplo, os smartphones, hoje no Brasil a gente tem algo em torno de 70 milhões de smartphones. Então, à medida que a população começar a usar mais e mais smartphones com maior capacidade de transmissão de dados, isso começa a mexer a engrenagem do ecossistema de telecomunicações como um todo, que começa desde os equipamentos, desde a produção dos equipamentos para o usuário final, que é o aparelho celular, até os equipamentos de rede, que são as estações, os roteadores, toda a parte de rede, e também toda a parte do conteúdo que tem que ser trafegado ali. Então, você tem uma grande perspectiva de crescimento de uso de aplicativos, de surgimento de novos aplicativos. Esse é o grande motor da inovação mundial, se a gente parar para ver. Toda a inovação mais recente vem na internet. Por isso que é tão fundamental o Marco Civil da Internet, que o Dr. Vigílio colocou aqui, para que isso proteja esse ecossistema inovador e que novos aplicativos surjam. E aí é uma grande oportunidade assim que eu vejo para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um grande centro da economia criativa, né, da produção artística, da produção musical e da criatividade como um todo. E eu acho que esse é uma grande oportunidade para o surgimento de novos negócios no ecossistema de internet, e sempre nesse ecossistema protegido muito pela lei, pelo Marco Civil da Internet, por toda a legislação que foi aqui colocada. Outro projeto assim que a gente considera que vai ser um marco para a cidade do Rio de Janeiro é o projeto do Porto Maravilha. O pessoal da concessão do Porto foi lá conversar com a gente várias vezes, porque eles estão fazendo um investimento pesado na construção de uma infraestrutura de rede ótica em toda a região do Porto. Então, a ideia é que toda a infraestrutura de telecomunicações da região do Porto seja em fibra ótica, para você garantir velocidades de altíssimo nível. Então, isso certamente vai ser um grande local para o desenvolvimento. O Porto deve ser um grande local para desenvolvimento dessas tecnologias, porque a rede de telecom que vai ter lá, eu acho que nenhum lugar do Brasil tem. Ela vai ser padrão Coreia do Sul, um padrão que acho que nenhum lugar do Brasil tem. Então, acho que isso certamente vai ser um diferencial para a cidade. Isso associado à capacidade criativa e a economia criativa que já existe aqui, certamente vai fomentar e vai fazer essa máquina do ecossistema de internet se movimentar. Eu acho que também a gente tem uma série de perspectivas futuras aí para aumentar os investimentos em 3G, em 4G principalmente. O edital que está vindo aí já passou por consulta pública e deve ser feito no segundo semestre, em agosto, provavelmente, meio final de agosto. Também tem previsões para que as empresas que ganharem essa licitação, elas têm a obrigação de contratar um percentual dos seus investimentos com base no processo produtivo básico e com base também na portaria 950 de tecnologia nacional. Então, esse edital ele é utilizado como um mecanismo de fomento para a produção nacional, para a produção local, para movimentar a economia e tornar no Brasil, aproveitar esse grande mercado interno que o Brasil tem em telecomunicações para o desenvolvimento de novas empresas e de novos fornecedores. Aqui a gente tem um grande centro de pesquisa, que é o CPQD, que é historicamente, desde antes do processo de privatização, já era um grande centro de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias em telecomunicações, especialmente na parte de comunicações ópticas. Eles são referência internacional. Então, existe um ecossistema. O Dr. Vigílio e eu fizemos parte. O Dr. Vigílio faz parte do Conselho Gestor do Funtel, que é o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Desenvolvimento das Telecomunicações, que fica no Ministério das Comunicações. E lá a gente tem basicamente essa visão de direcionar recursos do Funtel para o desenvolvimento de tecnologias nacionais. Então, essa é uma oportunidade muito grande de financiamento e de desenvolvimento do setor. Bom, acho que era basicamente isso, meu tempo está um pouco estourado. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, Carlos. Eu queria agora agradecer a vocês pelos insights, que foram muito interessantes. E queria agora convidar vocês para que tomassem os assentos.